Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, né, na sua vida. Glória a Deus, tá? É, eu a princípio peço para que você possa aqui compartilhar essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar aí no seu coração. Quem não é inscrito, se inscrever, né? Para que você receba as mensagens, as próximas que estarei aqui divulgando, tá? E isso é muito importante para levarmos adiante aí o Evangelho do Senhor. Que o Ministério Jesus Cristo Liberta os Cativos, ele tem como finalidade anunciar, irmãos, esta verdade, né, nesses últimos tempos que tanto precisamos, onde tem muito engano, né, muita mentira, muito falso profeta, falso mestre. Então, louvado seja o nome do Senhor. Pela sua vida, peço que você continue orando aqui pelo canal. Estamos sempre aqui aprendendo, juntos, crescendo na graça e na verdade, e juntamente aqui, a começar de mim, sempre se arrependendo de tudo aquilo que Deus nos orienta. Então, amados, Deus abençoe aí ricamente o seu coração, e quero muito agradecer a todos vocês que oram por esse ministério, pela minha vida, por este encargo aqui, esse trabalho que vocês sabem que é somente a misericórdia do Senhor, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a questão do batismo, tá? Se o batismo ali nas águas, o que você acha, né? Escreve aqui nos comentários também se você acha qual que é o correto, imersão ou aspersão, tá? E enquanto você escreve, primeiramente, eu quero aqui ler para vocês Marcos capítulo 16, versículo 16. Por quê? Existe três tipos que se fazem, não é, nas religiões, três tipos de batismo, tá? A forma, estou dizendo, o ato. Quais são os três tipos de batismo que nós conhecemos e é feito nas religiões? Primeiro é aquele batismo de criança, de bebê, a qual, né, a Igreja Católica e até outras religiões fazem, tá? A criança nasce e aí eles, para protegê-la, não vou nem entrar nesses detalhes, a criança ela tem apenas alguns dias de vida, os pais levam ela para serem batizadas, tá? E eu fiquei sabendo que algumas religiões também evangélicas fazem isso, tá? Por incrível que pareça. Mas lendo aqui, primeiramente eu vou explicar sobre esse primeiro batismo de criança, se está correto ou não, tá? E aí nós vamos, automaticamente já vai estar envolvido aí que tem que ter água. E aí com água é uma questão de ser por aspersão ou por imersão. Mas primeiro é importante que você fique claro qual é e qual deve ser a atitude de quem deseja ser batizado, ok? Então Marcos 16 diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ponto. Esse é o versículo 16. Então, preste bem atenção. Se você ler isso em todas as Bíblias, tá? Em todas as Bíblias, se você ler aqui, olha, quem crer e for batizado. Então, o sujeito aqui, a pessoa, ele tem que estar consciente e crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo, tá? Romanos capítulo 10 diz que se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, ok? Então, crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Somente ele poderia ter feito isso, porque ele nunca teve pecado, apesar de ter sido feito homem, e ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz, e então ele abriu, através da sua morte, um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado de cima a baixo, então hoje, por meio do sangue de Jesus Cristo,
nós temos acesso ao Pai, somos perdoados, né? É apagado ali, conforme você confessa os seus pecados. Deus, então, perdoa e não se lembra mais. Então, ele perdoa e purifica a partir do momento que nós confessamos, conforme 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Então, crer em quem? Crer que Jesus Cristo é o Senhor. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crer que Jesus Cristo foi ele que pagou o preço dos nossos pecados, que morreu e ressuscitou. Então, ele é o autor da salvação eterna. Então, somente ele salva alguém. Então, este alguém, que sou eu e você, precisa crer, ok? Então, você, baseado na palavra de Deus, você então faz esse análise. Uma criança de dias de vida que não tem discernimento ainda de nada, ela não tem entendimento. Então, ela tem condições de crer em Jesus ou em alguma coisa, quem quer que seja? Não. Então, diante de tudo isso, de acordo com a palavra de Deus, isso em todas as Bíblias, tá? Até na Bíblia Católica também. E também bíblicas pentecostais, evangélicas, protestantes, Bíblia, palavra de Deus, ok? Então, se você pegar Marcos 16:16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então você pergunta ali para um bebezinho de alguns dias de vida, né? Bebê falando de tal. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que o bebezinho vai fazer? Nada, né? Não vai falar nada, porque ele não tem condições de crer. Então, simples, direto, baseado nisso, esse batismo que algumas religiões fazem está errado, ou seja, não está de acordo com a palavra de Deus. Tranquilo? Isso é bom esclarecer, porque nós temos milhares e milhares de pessoas que fazem isso. Inclusive eu, os meus pais, eles eram católicos, e eu fui batizado, né, pelos meus pais, eles me levaram quando era bebezinho. Pergunte se eu lembro de alguma coisa. Nada, né? Pergunte se eu estava sendo alguma coisa. Nada. Então, quando eu li as escrituras, então eu me arrependi. E depois eu tomei uma decisão de ser batizado depois de adulto. Ok? Então, tranquilo até aqui? Simples, sem nenhum problema. Eu acho que não tem dúvidas, ok? Então, eu não vou aqui gastar mais tempo com este ponto. E aí, então, queridos, quando você entende e agora tem discernimento do certo e errado, e você começa a ler a palavra de Deus, nós temos como exemplo maior a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Jesus Cristo, ele é o exemplo de todos nós para atentarmos para tudo aquilo que ele nos ensina. Então, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo aqui 13, diz assim a palavra de Deus: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, no caso João Batista, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aí a Bíblia diz, querido, batizado Jesus, vírgula, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui com a pessoa de Jesus Cristo é que foi ele que dirigiu-se, que foi até João Batista ali no Rio Jordão, ok? Então, para explicar a questão do bebê, né, e a questão do crer, eu estou aqui explicando que agora Jesus é adulto. Aqui, neste momento, eles estavam com uma faixa de 30 anos, uma média de 30 anos. Então, Jesus ele foi por conta própria, nem os pais deles estavam ali, a Bíblia não registra isso, tá? Mas é lógico que tinha João Batista e tinha outras pessoas ali
que João Batista estava atendendo. Então, primeiro ponto, foi decisão de Jesus ser batizado e não decisão dos pais. Tranquilo? Beleza. Isso mostra que eu e você, caso você não fez o batismo certo ou ainda não foi batizado, então tem que ser uma decisão sua de ser batizado e não dos seus pais. Segundo ponto é que aqui com Jesus foi no Rio Jordão, tá? E aqui então começa a questão de agora ser por aspersão ou por imersão. Se nós olharmos, tá? Agora em todo o Evangelho, nas cartas, tudo que se fala de batismo nas águas, então o Espírito Santo, pelas suas grandes misericórdias, permitiu estar registrado nas Sagradas Escrituras vários tipos de exemplos, tá? Várias maneiras que ocorreu e hoje também não é diferente. Por quê? Porque Deus está interessado em salvar almas. E estas almas, elas estão em diversos lugares, correto? Elas podem estar numa praia, podem estar na beira de um rio, podem estar na grande capital, podem estar no campo, podem estar nas comunidades e também estarem nos hospitais, estarem nas cadeias, a qual Cristo pede para a sua igreja, que tanto eu como todos que creem em Jesus, vão até elas para falar do Evangelho e assim batizá-las. Então, lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ok? Então, ide. Então, ide para onde? Em todos os lugares. Aí diz assim, fazendo discípulos, por quê? Você vai anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Salvador daquela pessoa. E aí ele crendo, tá? Conforme Romanos 10, se ele crê, então ele confessa, Jesus Cristo é o meu Senhor, porque eu creio de todo o meu coração. Aí Romanos 10 diz que ele é salvo. Então a salvação é pela graça, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então a pessoa se torna discípulo. Quando ela se torna discípulo, lá em Mateus 28, e diz batizando aquela pessoa que creu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza? Olha a sequência. Depois, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Olha a sequência. E depois, lá em Mateus 28, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Então levar o nome de Jesus para fazer discípulos. Depois que a pessoa crê, batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele desejou, lembra? Ele quer. E depois, o que você faz depois de batizado? Ensina ele tudo o que Deus tem ordenado. E, lógico, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com ele e conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ponto. Então aqui o exemplo maior é Jesus Cristo. E aqui, queridos, entendam bem. Eu creio, tá? Que o batismo por imersão. Então, o que é o batismo por imersão? Batismo por imersão é você imergir, né? Afundar toda a pessoa na água. E o batismo por aspersão é quando então se pega bastante água ali nas mãos, né? E joga sobre a cabeça de uma pessoa, tá? Então, este ato, imergir, afundar, aspergir, jogar água sobre a cabeça. Ok, então, algumas religiões, eles ficam, né, ali somente com o enfoque da imersão, ok? Porque batismo, se você pegar a tradução, tem a ver que é imergir, ok, sem nenhum problema. E aí, então, quando você começa a discorrer pela Sagrada Escritura, o que eu tenho percebido pela Bíblia? Que Deus ele não traz, ele não quer complicar ou trazer nenhum tipo de dificuldade para que a pessoa obedeça a sua palavra. Por quê? Porque, queridos, eu digo para você que o batismo por imersão, ele de fato é maravilhoso. Ele é bonito e eu até prefiro fazer ele. Estou sendo sincero, eu até prefiro fazer o batismo por imersão e que na qual eu já fiz diversos batismo por imersão. Mas dependendo da situação,
A Bíblia nos deixa claro que Deus não rejeita se dependendo da situação e não tenha como ser por imersão, você faça por aspersão. Por quê? Porque o que importa para Deus é a fé. Então, o que importa é a salvação. Então, vamos para a Bíblia, ok? Vamos para a Bíblia. Aquele ladrão na cruz, o da direita, né? O que creu, confessou, se arrependeu e pediu para Jesus lembrar dele quando viesse no seu reino. Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, eu te pergunto, aquele ladrão, baseado na fala de Jesus, ele foi salvo, tá certo? Porque Jesus confirmou isso. E aí eu pergunto, ele foi batizado nas águas? Não, não foi batizado. Então, veja bem, você pega Marcos 16, diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, se você pegar aquele trecho, somente ele, você fala, então, o ladrão não foi salvo porque ele não foi batizado. E aí, queridos, nós temos que entender o todo da Bíblia. E é onde entra muitos problemas quando a gente isola um texto fora do contexto e ainda de um todo da Bíblia. Tá? A Bíblia, ela se harmoniza, ela não entra em contradição. Então, o Senhor está nos explicando que é pela graça que sois salvos, que é Cristo. Mas eu e você, da nossa parte, precisamos crer e ter fé. Então, lá naquela época, aquele ladrão estava na cruz, não tinha como ele descer dali. Então ele creu, se arrependeu e Deus o salvou. Ponto. Ok? Agora, traz para hoje. Traz para hoje. Quantas pessoas você não vai visitar? Às vezes a pessoa está em coma, às vezes ela só acorda. Eu já tive essa experiência. Quantas pessoas, por exemplo, estão com aquela doença de Alzheimer? E eu já tive essa experiência. Já fui visitar pessoas que não sabia de nada. Ele está com Alzheimer. E ali então eu orei sobre aquela pessoa, pedi para que o Espírito Santo trouxesse a mente, né? Ou seja, a sobriedade, aquela pessoa, a consciência. E aí aquela pessoa olhou e falou meu nome e me abraçou. Puxa, você aqui. A esposa ficou até admirada, porque ele não conhecia ninguém. Então eu orei, pedi graça a Deus, Deus trouxe ele à consciência. Então eu preguei o evangelho e ele creu. E aí então, ali, queridos, não dava para você encher uma piscina, não dava para levar ele para o Rio Jordão, nem dava para levar ele para algum rio ou para onde quisesse. E ali, por ele estar consciente, Deus deu graça e falou: batiza ele. Então, como que eu iria batizar ele? Numa casa humilde, simples, não ia encher piscina nem nada, porque era só um momento. E aí, então, Deus deu graça, tive muita paz de batizá-lo ali com aspersão, porque ó, me traga água, uma toalha, e ele creu, oramos, derramei água sobre sua cabeça, e aí então enxuguei a cabeça dele, tudo, molhei ali um pouquinho, que é normal, e ele ficou muito feliz, nos abraçamos, a esposa dele chorou bastante, e depois de uma semana ele veio a falecer. Ok, queridos? Então, Deus sabe, o Espírito Santo sabe a situação de cada um. Então, se você que deseja ser batizado, que não foi ainda, e você tem condições de ser batizado num batistério, numa piscina, num rio, não é? Faça isso. Faça isso, tá? Então, se você consegue, pode, faça, mas por que eu estou aqui falando com você? Não demore, que é um outro problema. Não deixe para o final do ano. Peça para o seu pastor batizar você de imediato. Por quê? Porque você já está claro, você já está consciente. E quanto mais você obedecer a Deus, mais você é abençoado e Deus vai te usar bastante. Agora, se você deixa para o final do ano ou lá para frente, você nem sabe se vai estar vivo amanhã, ok? Então, líder, você que está me ouvindo, de repente, você que tem tido dificuldades para batizar pessoas até por imersão, uma vez eu dei uma sugestão para um ministério, faça um batistério ali no altar, do lado do púlpito, em algum lugar, né? Coloque ali um batistério, né? Aquelas piscinas, um lugar que dá para encher de água, deixa até esquentando ali quentinho, não há problema nenhum. Deixa ali. E aí quando a pessoa
decide ser batizado, você já orienta e já leva a pessoa a ser batizada com pessoas ali, com família, com a igreja, com pessoas que estão testemunhando que aquela pessoa está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Pronto, deixa um batistério ali pronto, né? Mas tem algumas que, lógico, eles só aceitam por imersão, então eles vão marcar para ir para uma chácara, aí tem que pagar, aí tem muita gente que não tem dinheiro, aí tem que ir de carro, aquela muita coisa. Então a gente acaba criando obstáculos que pode dar problema. Então nós precisamos ser o mais simples possível para levar a pessoa a crer e batizá-la de imediato. Se você olhar para o livro de Atos, na Bíblia, todos que criam em Jesus Cristo imediatamente eram batizados. Vou lembrar a tua mente, os quase 3.000, ali em Atos 2, que se arrependeram, e Pedro diz, né, se arrependem e sejam batizados, foram batizados ali. Aí a Bíblia não fala ali se o apóstolo Pedro com os outros 11, porque entrou Matias no lugar de Judas, ali não fala se o processo, né, o ato, se foi afundando todos os 3.000 ou se foi jogando água sobre a cabeça dos 3.000. A Bíblia não fala, ok? Mas pegando aqui pelo exemplo de Jesus, queridos, eu não vejo, né, aqui um problema de dizer que ele foi imergido ou aspergido, ok? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele foi batizado, ponto. Batizado Jesus, vírgula, saiu logo da água. Então eu entendo, ok, que a palavra de Deus, ela não deixa ali claro se o ato foi, tipo João Batista falar assim, então eu imergi ele, eu afundei ele na água, porque aí todos teriam que fazer da mesma forma, ok? Então, é possível sim, e eu até, aí a minha opinião, tá? Porque eu tenho que apenas pregar o que está escrito. O que está escrito aqui é o seguinte, ó, batizado Jesus, ponto, vírgula. Aí saiu logo da água. Ele entra, batiza, sai. Pronto, é isso que está escrito. Mas eu acredito que ele foi por imersão aqui. Mas a Bíblia me dá outras sugestões para que a gente não fique somente dentro de uma regra, mas dentro da fé. Então, qual é o outro exemplo que a Bíblia nos orienta? Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus? Vamos. Então, aqui, queridos, olha, que interessante. No livro de Atos, ok? Olha que interessante. No livro de Atos, para que vocês me acompanhem, aqui no capítulo 9, se vocês lerem todo o capítulo 9, aqui é Saulo, que depois se torna Paulo, ele então, ele respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, porque lá na época os que seguiam Jesus era conhecido, ó, eu sou do caminho, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos assim. Quem era do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E então foi dada essa carta para o Saulo, que virou Paulo, depois, só para situar. E aí, queridos, ele consentia até na morte de Estevão, ele prendia as pessoas, ele permitia que as pessoas sejam perseguidas e tal, tal, tal. Eu então peço para que você leia, para não ganhar muito tempo. E então, nesse caminho que acontece, o Senhor Jesus aparece para Saulo no caminho, ao ponto de que é uma luz tão forte do céu que brilhou sobre o seu redor, que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ele, né? Os outros. Contudo, ninguém. Não vendo, contudo, ninguém. Ok. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E aí, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu
e nem bebeu. Então veja bem que o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele estava 3 dias sem comer e sem beber. Então, ali naquela cidade, tinha ali um discípulo do Senhor chamado Ananias. Jesus vai até ele, né? Pede para que ele ore e batize ali o Saulo, que depois se tornou Paulo. Então, versículo 17, já estou adiantando. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, lembra, 3 dias sem comer e beber. Então, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de batizado, é que se alimentou. Então, olha a responsabilidade, a seriedade e a rapidez e o quanto que é importante você não demorar muito. Ali Ananias, pensa se deu um curso para ele de 2, 3 anos, né? Ok? Então, Ananias falou para ele que é Jesus, ok? E explicou algo ali sobre ele, orou, e então ele, 3 dias ali, né? Levanta-se. Então ele estava deitado, estava com fome e, lógico, com sede. Não comeu nem bebeu, mas primeiro obedece a Deus. Foi batizado e depois se alimentou. E aí eu pergunto, você pode então aí deduzir, como será que ele foi batizado? Não sei. Irmão, eu não posso falar algo que não está escrito, não é? Deus pode até revelar para alguém, e eu acredito que sim, como que foi lá. Mas como a Bíblia não enfatiza se o apóstolo Paulo foi batizado por imersão ou por aspersão, ok? Então eu entendo que o que Deus quer do apóstolo Paulo e de cada um de nós é a sua fé em que Cristo, quando morreu na cruz, era eu que deveria morrer lá. Mas se eu morro literal, seria o meu salário, eu seria condenado, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo morreu por mim, para pagar o preço dos meus pecados, agora ele fala, crê em mim e se una comigo. Porque quando você se une comigo, nesse batismo, que é a morte, então você agora está declarando para Deus, para o mundo espiritual, e tendo testemunhas com pessoas à sua volta, que você agora decide viver para Deus e não mais para o mundo ou para você. Então, o apóstolo Paulo, ele, entendendo isso, porque depois ele, né, aprendeu muita coisa, no livro de Romanos, capítulo 6, tá? No livro de Romanos, capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Aí ele fala assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então aqui agora tem uma outra expressão da questão batismo, em outra situação. O que é então o batismo com água, seja por imersão ou por aspersão? É a pessoa crer que ela, quando se une a Cristo, quando ela aceita a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, quando ela crê nisso, que o porquê que ele está morrendo é porque eu sou pecador e ele não quer que eu seja condenado, então eu aceito isso, eu recebo isso, eu me uno a isso, então digo, eu então entendo que eu sou um pecador, eu tenho que morrer. E é por isso que eu sou batizado. Porque Deus disse, se comer, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o salário do pecado é a morte. Então eu tenho que morrer. Só que se eu morrer por conta própria, ou natural, sem Cristo, eu estou debaixo de condenação. Porque esse é o meu salário. Mas como Cristo morreu por nós, ele pagou esse preço.
E eu tenho livre-arbítrio. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso crer nisso. Quando eu creio, eu tomo uma decisão. Senhor, eu é que merecia estar ali, não o Senhor. Mas o Senhor assumiu isso, né? Tomou sobre si todos os meus pecados na sua cruz ali. Então, eu creio e me uno contigo na sua morte, porque assim como o Senhor morreu, assim também o Senhor ressuscitou. Então, eu também em Cristo, conforme Colossenses 3, a Bíblia fala que nós morremos com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é loucura por homem natural. Mas onde está a realidade? É a fé. É a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você crê nisso? Crê. Então, Paulo está dizendo, você está ignorando que fomos nós batizados, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados da sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então aqui a Bíblia está explicando a realidade do batismo. E qual é a realidade do batismo? É exatamente um sepultamento. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, lógico, se eu morri com ele, agora também eu vivo e ando em novidade de vida, porque eu tenho essa realidade em Cristo Jesus. Então, Paulo entendeu isso. Entendeu? Que qual é a realidade do batismo? Então, muitos, infelizmente, ficam apenas atentos que tem a realidade do ato e não do que de fato é o significado espiritual. E aí, então, infelizmente, alguns são até batizados por imersão, mas não tem essa clareza, e aí? Às vezes vai por empolgação. Já teve casos que eu tive que batizar alguém, porque essa pessoa disse assim: olha, pastor, hoje estou claro, o senhor poderia me batizar? Eu falei, mas você já não foi batizado? Eu fui batizado, mas eu não tinha clareza. Eu fui batizado porque eu quis agradar meu pai. Eu fui batizado porque eu não queria, né, simplesmente, sabe, ser contra ou dizer para eles que eu não estou sendo um com eles e tal, né? É que nem a Ananias e Safira, sabe? Quando o pessoal começou a dar as ofertas, ele, para não ficar mal, ele também quis dar, mas mentiu ali. E você sabe o que aconteceu com a Ananias e Safira, porque mentiu ao Espírito Santo, eles até morreram. Estou fazendo só uma analogia. Então tem muitos que disseram assim, olha, eu não tinha ciência, não tinha clareza do que era o batismo, então eu não tinha fé, de fato. Eu simplesmente fui batizado porque alguém pediu. Eu quis agradar alguém. Eu falei, não, então você precisa ser batizado do jeito certo. Então vocês percebem que até o ato foi feito certo. Vai, por imersão. Ou até alguns por aspersão, ou para quem acredita em imersão. Ele até foi batizado por imersão, mas dentro dele ele não estava claro. E aí ele precisava de ter essa clareza. Então ele foi batizado exatamente porque ele não estava claro, tá? E aí então vamos atentar aqui com mais uma passagem, que isso é interessante e eu quero fechar aqui este ponto juntamente com cada um de vocês. Em Atos capítulo 16, Paulo então agora já é um grande apóstolo, um grande evangelista e ele está pregando. E aí, queridos, olha que coisa interessante. Em Atos capítulo 16, no versículo 16, ali tinha uma jovem que sempre ela estava possessa de um espírito de adivinhação, então ela ficava adivinhando. Com isso, ela dava lucro aos seus senhores. Então o apóstolo Paulo e também até Silas, né, estava ali, ele ouvindo aquilo, tá? E já era assim, isso repetia há muitos dias, a Bíblia diz em Atos 16, 18. Então Paulo, já indignado, ele voltando-se, disse àquele espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Olha que interessante, né? Ele só falou: retira-te dela. E é isso que nós temos que fazer, tá? Para quem tem ouvidos, ouça. A gente às vezes fica querendo mandar os demônios para alguns lugares, não. Só manda sair, pronto. E ele, na mesma hora, aquele demônio saiu. Bem, como aquela jovem, ela era ali motivo de lucros para muitos homens, então, vendo os seus senhores, versículo 19, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, veja bem o que acontece aqui, e você pode perguntar: o que tem a ver isso com batismo? Então, olha a situação
que na qual vai ter batismo aqui na frente. Então, agarrando, isso é Atos 16, tá? Então, aqui aqueles homens, versículo 19, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então, olha o sofrimento. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se agora a multidão. Agora a multidão entra em cena, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes. Olha o horror, né? Rasgaram as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Pensa os vergões, o machucado e sangue que ficou no corpo de Paulo e de Silas. E depois de lhes darem muitos açoites, mas castigaram bem, os lançaram no cárcere. Então eles estão presos, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, quem? O carcereiro, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu, além de tudo isso, ainda prendeu os pés no tronco. Olha como a Bíblia é detalhista. Então pensa, pés nos troncos, amarrado ali, ok? Corpo sangrando com vergões, muita varada, né? Açoites no corpo, tá? E muita dor. E imagine a situação ali dos dois. E aí, queridos, olha o que a Bíblia relata. Versículo 25. Por volta da meia-noite. Então, é interessante isso, porque a Bíblia quer que você vivencie ali o momento. Então, por exemplo, no batismo de Jesus, ele não entra tanto em detalhe. No batismo do apóstolo Paulo, ele entra um detalhe que é uma casa. E ele estava deitado, então não tinha rio do lado dele ali. E subentende-se que não tinha piscina dentro da casa deles. Agora tem água, tem potes, tem vasilha, tem essas coisas, lógico. E aqui agora já o apóstolo Paulo, preso, e ainda diz o horário, por volta da meia-noite. Então Paulo e Silas, pensa, doendo, sangrando, com hematomas, roupa rasgada. Eu digo, você faria igual a eles? Você estaria orando e cantando louvores? Porque aqui diz isso. Ou você estaria reclamando e até dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor deixou fazer isso? Eu estava pregando o teu evangelho. Né? Quantos de nós, amados, não estaria reclamando? E até com motivos, porque ele tinha motivos. Mas Paulo e Silas, de vez em estarem reclamando diante da situação horrível, e era de madrugada, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, que tinham outros mais, escutavam. Então, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, não é só de Paulo e Silas, mas de todos. Pensa bem, todas as portas abertas. E aí, olha que interessante, queridos. O carcereiro despertou do sono, né? Porque imagine o barulho e tudo, que veio um terremoto. E vendo aberto as portas do cárcere, então ele estava ali, dormindo ali próximo, correto? Em um lugar. Quando ele viu aquilo, ele sabia da sua responsabilidade de que não podia deixar ninguém fugir. Mas ele falou, bem, tá tudo aberto, todo mundo fugiu. Não é um só não, é todos. Aí o que ele fez? Ele puxando da espada, ia se suicidar-se, né? Suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, né? Ele deu um grito lá: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não, ninguém saiu daqui, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, então veja que era uma escuridão, olha os detalhes, entrou precipitadamente. E como? E trêmulo, tá certo? Tremendo. Ele, diante de tudo aquilo, ele prostrou-se diante de Paulo e Silas. Lógico que Paulo e Silas não recebeu adoração, tá, queridos? Porque eles são homens. Mas aqui é a atitude desse carcereiro. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, aí eles estão ali na cadeia. Desculpa. Traz eles ali um pouco para fora.
Ok? Disse, senhores, o carcereiro falando, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, se era por volta da meia-noite, e aqui ainda tem todos esses detalhes, e ainda tem a pregação da palavra, então, amados, aqui se estendeu para 1 hora ou 2 horas da manhã. Entendeu? Sim ou não? Não estou inventando, quero que você pense juntamente comigo. E aí, queridos, olha que interessante. Ele pregar a palavra de Deus e a todos da sua casa. Versículo 33, presta atenção da situação de Paulo e Silas. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, sabe como? Lavou-lhes os vergões dos açoites. Pensa num carcereiro olhando para o homem cheio de açoites e ainda pregando o evangelho para ele. Aí, quando lavou os vergões dos açoites, pensa numa cadeia, como é que lavou aquilo? Foi no rio? Não, ele certamente tinha água, tinha pano, e foi lavando, foi tentando ali ajudar, né, fazer alguma coisa. Mas lembre-se que eles estão na cadeia. E ali, próximo ali, né? Aí, depois disso, olha o que diz o versículo final do 33. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, não só o carcereiro, como os outros, foram batizados ali, naquela situação da cadeia. E que horas? De madrugada. Então, irmão, é muito escuro. Se é para levar para o Rio Jordão, nem tinha como, não podia fazer isso. Se era para levar, não tinha como. Era de madrugada, queridos. E a Bíblia faz questão de dizer que ali foram o carcereiro e os demais batizados, os seus, naquela noite. Aí então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, olha que coisa, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E você pensa que é então, agora o apóstolo Paulo e outros estão livres? Não. No versículo 35 e diante, vem toda uma situação aí de que depois é que vai liberar ele, e aí o apóstolo Paulo fala que ele é romanos e tudo e tal, e aí vai ter toda uma situação, ok? Então, mas como eu estou falando aqui sobre o batismo, eu quero que vocês prestem atenção que aqui houve uma situação de batismo. E aí eu pergunto para vocês, daquele jeito, daquela forma, e o carcereiro ali, na cadeia, já era mais de meia-noite, tudo escuro, tinha que acender uma luz ali, um candeeiro, alguma coisa. E a Bíblia diz que eles foram batizados naquela circunstância. Como que você acha que eles foram batizados? Entendeu? Como que você acha? Você acha que, né, todos os presos ali, ou até mesmo os parentes, os da casa do carcereiro e o próprio carcereiro, que seja, né, o carcereiro e os seus, é o que diz. Você acha que todos eles foram batizados por imersão? Ou por aspersão? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Tá certo? Não fala. Não fala se o apóstolo Paulo falou assim, então, dá para você encher aqui um buraco? Dá para você cavar aqui, ou então pega uma cisterna, alguma coisa, sei lá, alguma coisa, e vamos encher de água aqui? Enquanto eu estou pregando, vai enchendo de água aí, tá? Porque hoje eu vou ter que batizar você, carcereiro, toda a sua família, e algum preso aqui que também, se quiser, eu vou batizar todo mundo aqui. Será que ele fez isso? Eu não sei. Mas tinha necessidade de tudo isso? Não, não tinha. Ok? Então, queridos, eu vou dizer algo para os amados. Deus, Ele está querendo que a pessoa creia, como o carcereiro creu e os seus, e você também creia. E seja batizado. Se você não está numa cruz ou não está em coma, então seja batizado. Então, com tudo isso, eu digo para os amados irmãos, se você puder ser batizado por imersão, faça isso. Faça isso. É lindo, é maravilhoso, é tremendo. Mas faça com realidade. Mas se você não tem como fazer isso e quer ser batizado, por exemplo, né, às vezes você vai numa cadeia
e prega o evangelho lá para a pessoa, e a pessoa crê, mas ela não pode sair dali. E ela, eu tenho água, mas eu não posso sair daqui, não dá. E eu quero ser batizado? Então, amados, não fique preso, sabe, à religião. Seja simples. Batize ele ali na cadeia. Lá tem água, porque a lei tem que dar água, né? Para os presos também. Então, pegue a água, batize ele, ele crendo, derrame sobre a cabeça dele. Queridos, eu já fui em um hospital em que a pessoa, eu já disse para você de um que estava com problema de Alzheimer na casa, e já fui no hospital em que a pessoa não podia sair da cama, mas ela estava consciente. E, e no meu coração, Deus pediu para falar do batismo para ela, mesmo eu querendo que Deus a curasse, e de fato Deus a curou ali de uma situação de câncer na cabeça, mas depois de uma semana pegou uma infecção generalizada e morreu. Então, mas ela estava consciente antes de morrer. E eu orientei ela creu em Jesus, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. E depois eu falei sobre o batismo e ela desejou, mas ela não podia sair dali porque ela está na cama. Inclusive tinha até os médicos e enfermeiros ali vendo, não podia tirar. E aí eu falei, então vou embora? Não, eu falei, tem água aqui, tem aquele copo com água. E aí eu expliquei para ela, ela falou, não, eu desejo ser batizado. E batizei ela ali. Ali então foi por aspersão, porque ela estava acamada. E queridos, olha, eu vou dizer algo para vocês. Depois ela ficou tão feliz, tremendo, e depois de uma semana ela veio a falecer. Entendeu ou não? Então, amados, Jesus salva pela fé. Ele salvou o ladrão na cruz porque teve fé sem batizar. Então a salvação é pela graça, creia. Mas você não está numa cruz, você não está em coma, você não está preso, você não está num leito. Então, seja batizado. Ok? Ah, dá para ir para imersão? Faça isso. Eu acho até mais bonito. Né? Mas a questão não é se é bonito, se é feio, se tem um monte de flor, não é isso. É a questão se você acredita. Então, eu não quero aqui, sabe, me perder na questão da cerimônia. Não, vamos para um hotel, vamos para um sítio, vamos para uma chácara, coloca um tapete vermelho, chama todos os parentes e tal, tal, tal. Não, eu não quero me prender a isso. Porque às vezes nem dá. No batismo de Jesus, os pais deles nem estavam lá. Tava só ele. E ponto final. Sabe? Então é uma questão sua com Deus. Se puder levar papai, mamãe, amém. Ninguém é contra. Se puder estar toda a família, amém. Ninguém é contra. É até lindo, maravilhoso. Mas contanto que você faça com realidade. Tá? Então não se prenda ao ato, mas se prenda, né, somente à fé. Porque Deus está vendo o coração. Então, Romanos 10, se com a tua boca você confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pronto. Leve essa palavra para os seus parentes e para todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. Ele creu, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo entrou, faz morada nele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí agora, lógico, ele está vivo. Então fale para ele do batismo. E aí, batize ele por imersão se puder, tá? Amém. É maravilhoso. Faça isso. Mas se não puder, faça por aspersão. Glória a Deus. E Deus então aceita os dois por causa da fé que na qual, explicada em Romanos 6, ou ignorais que vocês foram batizados na morte de Cristo Jesus. E essa é a realidade. É sermos sepultados com ele na morte. E para, irmão, isso ocorrer, sepultado com ele na sua morte, por exemplo, literalmente, como é que você se uniu com ele na morte? Olha para mim aqui, como é que eu me uni com ele na morte? Literalmente não tem como, tá? Então a água é um simbolismo da morte. É apenas um símbolo, mas a realidade está em Cristo e você crê de coração. Então eu ainda estou nesse corpo, estou vivo, mas pela fé morri com Cristo
e buscando as coisas lá do alto. Somente quando Cristo voltar é que ele vai nos dar um corpo de glória, né? Quem estiver vivo no arrebatamento vai ser transformado e, lógico, quem morreu com Cristo, que dormiu com Cristo, vai ressuscitar e vai receber um corpo de glória. E aí então viveremos com ele para todo sempre, literal. Literal no arrebatamento e na ressurreição. Agora, aqui por enquanto é pela fé. Tudo é pela fé. O que aconteceu em Cristo, nós queremos pela fé. E aí o batismo é pela fé. A ceia é pela fé daquilo que Cristo fez. Ok? Então, esse simbolismo que Deus pede para fazer, tudo é pela fé. Se você não entender isso, até o ato aparentemente correto não funciona, porque, como eu disse para você, tem gente que foi batizado porque quis agradar alguém. Então, a fé não tem nada a ver isso aí, né? Quer dizer, Deus está vendo o que está, qual é a verdadeira intenção. Amém, queridos? Ficou claro? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, né, se você ainda assim não compreendeu, ou se você ainda tem alguma questão, aqui abaixo do vídeo, na descrição aqui, né, do nosso canal, do Ministério Jesus Cristo Liberta os Cativos, você vai ter aqui o meu contato, o e-mail. Escreva ali, né, manda ali algo, tire as suas dúvidas e eu vou ter o maior prazer de te retornar e conversar contigo, tá bom, queridos? E você também, queridos, se você gostou aqui dessa mensagem, quer continuar sendo alimentado, comente, se inscreva, deixe seu like, clique aqui no sininho para que você seja notificado por outras mensagens. Aos domingos nós estamos aqui ao vivo, né? Na parte aqui da manhã, e também eu estou aqui gravando outros vídeos aí durante a semana. Muito obrigado aí por estar conosco. Peço para que você continue orando aqui por este ministério e até o próximo vídeo e um ótimo domingo e que Deus te abençoe e que te dê essa clareza, né, do assunto de hoje, para que você não fique preso a religiões e nem a algo que o homem estabeleceu. Não. Eu quero que você fique com a palavra, seja simples e tome posse da verdade. Então lembre-se que Jesus vê o teu coração, ok? E ele não quer que nós sejamos complicados, tá? Não complique, amados. Quanto mais se complica, mais se impede as pessoas de entrar no reino de Deus. Então, para fechar, não sendo redundante, eu creio, irmãos, que quando você recebe Jesus como seu Salvador, você pode ser batizado tanto por imersão quanto por aspersão, contanto que você creia de todo o teu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus, queridos.